Está a parir. Está a parir. Olá, sou a Mónica, tenho 36 anos e tenho 3 filhas. A Emma, com 7, a Noa, com 5 e a Zoe, com 10 meses. E foram todas amamentadas durante um ano, em exclusivo durante 6 meses. A Zoe ainda está a ser amamentada, mas o meu plano é amamentar também até um ano. Eu sei que as recomendações dizem que deveríamos amamentar durante 2, mas geralmente um é assim o meu limite. E portanto, até lá vou aguentar, mas já sinto algum cansaço com a amamentação, até por causa das restrições alimentares que eu tenho que ter para amamentar a Zoe. Como a Zoe sofre de refluxo, que é não só devido à imaturidade do sistema digestivo, que essa parte ela já não está a sofrer, mas sofreu durante os primeiros meses com o refluxo. Portanto, devido à válvula não estar matura, não é? Qualquer coisa, a comida vinha toda para cima, mas também devido à minha alimentação. Portanto, certas coisas que eu ingiro passam para o leite e fazem com que ela tenha uma reação desagradável, que geralmente traduz-se em vómitos. Portanto, o que... Eu acho que nem sequer há um termo, não é? Geralmente dizem, o bebê bolsa muito. Neste caso não é bolsar, porque bolsar é quando o leite vem com ar, com um arroto e sai um bocadinho de leite. Neste caso não, sai em jato bastante, quase como se fosse vomitar. E portanto tenho que cortar várias coisas. Há coisas que eu sei que lhe fazem mesmo mal, como proteína de leite de vaca, proteína de ervilha, grão, são tantas coisas. Há outras que eu comecei a cortar porque às tantas a pessoa não sabe, não é? Eu fico confusa sobre... E como não é uma reação imediata à alimentação, é fácil quando tu fazes um teste a ti própria, ou mesmo às crianças, onde vês uma reação imediata. Com o leite, eu ingiro, há uma reação qualquer que ninguém me consegue explicar, que não está descrita em lado nenhum. Essas proteínas passam para o leite, ela bebe o leite, ingere, cai-lhe mal e começa a vomitar. E, portanto, é um processo difícil, temos que excluir as proteínas da nossa alimentação e às vezes o mais fácil é excluir tudo, ficas praticamente de pão e água e depois começas a introduzir e começas a ver se produzem algum efeito. E nem de propósito, ainda ontem... como ela agora já está maior e portanto já não temos a parte da imaturidade do sistema digestivo, é mais fácil perceber realmente o que é que lhe faz mal, eu tenho vindo a reintroduzir algumas coisas. Por exemplo, houve uma altura que eu nem comia ovos, não comia frutos secos e aos poucos tenho vindo a introduzir essas coisas. E muitas delas têm tolerado, o que às vezes a pessoa pensa assim, será que era eu que estava maluca e era tudo na minha cabeça e não tinha nada a ver com a alimentação? Ontem comi um queijo de cabra, porque ela está intolerada, eu já tinha introduzido os queijos de cabra e o queijo de cabra na minha alimentação e não lhe produziu efeito nenhum. Ontem tinha um queijo de cabra que não dizia que era 100% queijo de cabra, ou seja, deveria ter ali o coalho do leite de vaca. E eu pensei, ok, vamos experimentar também, é uma percentagem pequena, no princípio não faz mal. Ao pequeno almoço fiz uma crepioca com o meu queijinho de cabra. Ela agora já só está a mamar 4 vezes por dia, mamou às 2, assim, passado poucos minutos de ter mamado, começa. E portanto sai assim bastante quantidade, o leite meio coalhado, e ontem durante o dia teve a vomitar bastante e a pessoa sente-se sempre culpada, porque é que eu fui comer aquela porcaria, portanto quase uma gulodice tua, uma necessidade tua que prejudica o teu filho e portanto custa nesse sentido. Portanto, esta questão do refluxo começou com a minha primeira filha, com a Emma. A amamentação iniciou-se naturalmente, portanto tivemos a fase do colostro, houve aquela dificuldade da pega, não é? Os mamilos não estarem habituados, portanto é um processo difícil, mas não havia nada assim de muito dramático, foi-se fazendo. Quando, acho que foi para aí a partir do 5º dia que tenho a subida do leite e começo realmente a ter leite e não colostro,
ela passa de um bebê que eu até achava, mas as pessoas dizem que isto é difícil, isto não é nada difícil. Ela ainda estava, aquele processo meio adormecido, recém-nascido, pacífico, para chorar 24 horas por dia, muitos sinais de desconforto, e começar o tal que eu achava que era bolsar, sempre que comia, e mesmo 20, 30 minutos, 1 hora após comer, havia vários episódios de leite a sair em jato pela boca, ela recusar-se a amamentar, portanto, puxar para trás, arquear as costas, não a conseguir pousar 1 minuto por dia, não dormir descansada, e nós já sabemos que os recém-nascidos dormem pouco ou não têm grandes períodos, mas portanto eu não conseguia pousar 10 minutos que fosse, ter que saltar com ela ao colo na bola de pilates, e não ganhar peso. Portanto, no caso dela começou a ser um bocadinho dramático, porque ela começou num percentil de peso, 75, 50, e começou a descer até aos 25, e era questão de eu estar a pô-la na mama e ela a puxar para trás, que não quer. Portanto, e tu ficas, o que é que eu faço agora? Ela não está a ganhar peso, ela precisa de comer. E nessa altura eu ainda nem sabia que seria, portanto, uma reação ao meu leite. A pessoa pensa, são as cólicas, é porque é recém-nascido, é porque é um bebê mais sensível, e portanto passa-te tudo pela cabeça. Na altura nós morávamos em Londres, não se usa os pediatras. É uma entidade que não... Portanto, o pediatra é só para caso em que a criança realmente tenha algum problema de saúde. Não há consultas de rotina feitas pelo pediatra. O que nós temos são o que eles chamam health visitors, que são, em geral, enfermeiros que te fazem as visitas como fazem cá no centro de saúde, e onde tens walk-ins. Portanto, todas as semanas podes ir lá, pesar e pôr as tuas dúvidas. Mas eu nunca senti que tivessem respondido às minhas questões de o que é que se passa com esta criança que chora 24 horas por dia. Quando eu estou a dizer 24 horas por dia, é mesmo... Eu não estou a exagerar. 24 horas por dia de berros. E que não é que eles choravam... Não, é a plenar nos pulmões. Ainda por cima ela sustia a respiração, ficava roxa, quase que colapsava. Portanto, foram meses muito desafiantes, e quando eu procurei algum tipo de informação junto dos profissionais, diziam, é cólicas, é normal, ou tento aumentar as vezes que lhe dar mama, se calhar é porque está a mamar demais, se calhar se fizer mais frequente e menos, se calhar não vai em tudo por aí afora, mas pronto, como eu depois percebi, não era só uma questão do estômago ficar bastante cheio. E aí, como pessoa da ciência, não é? Comecei a pesquisar e a tentar ler na internet artigos científicos o que é que poderia ser, mas isto aconteceu, eu ter percebido que poderia ter a ver com a minha alimentação para aí aos 4, 5 meses. Portanto, foram 4, 5 meses muito duros em que ela estava realmente em sofrimento, e o sofrimento dos bebés ainda é um bocadinho... Não querem saber, não é? É normal. Não é normal. Se alguma mãe me tiver a ouvir e tiver um bebê que chora 24 horas por dia, não é normal. Não é normal um bebê não conseguir ser consolado, não é normal. Portanto, procurem ajuda, porque... E quer dizer, se um adulto chorasse durante 24 horas por dia, estaria internado com qualquer coisa ligada à veia, não é? Mas um bebê estar neste tipo de sofrimento é normal, não é? E por acaso agora tive a sorte. Portanto, isto foi com a minha primeira filha, portanto foi um processo de autodescoberta e de tentar perceber. Depois, a partir do momento em que eu percebi, ok, há uma coisa que se chama intolerância à proteína do leite da vaca. E aí vou excluir o leite da vaca da minha alimentação. Ainda é um processo longo, porque demora cerca de 2 semanas a proteína a sair do teu corpo. Mas a partir daí vemos uma melhoria significante. Portanto, já não está constantemente a vomitar. Portanto, eu quando digo constantemente, nós trocávamos de roupa 5, 6 vezes por dia, e porque não trocávamos sempre, quando usávamos os babetes, eu tinha uma coleção para aí de 30, 40 babetes, que, sei lá, cada hora me dava 3. E, portanto, após
este processo ela começa a ficar melhor quando eu começo a retirar coisas da minha alimentação, principalmente os derivados do leite, mas depois é preciso, não é só, eu já nem bebia leite naturalmente, mas tudo que é produto processado, uma bolachinha que tem 10% de leite, não poderia ser. Um chocolate do leite, que também não poderia ser. Portanto, todas estas coisas. Portanto, eu excluo, vejo melhorias e sempre que tentava pensar, ok, isto se calhar é da minha cabeça, se calhar quem me diz que não foi ela que cresceu e que agora está melhor e, portanto, não está diretamente relacionado com ter tirado o leite, mas está relacionado com o desenvolvimento dela. Tentava reintroduzir, ok? Iniciava o processo todo, outra vez dela se sentir mal. A partir do momento em que tirei o leite, ela começou a ganhar peso, começou, pronto, a ser um bebê mais normal e mais feliz, e eu também, uma mãe mais feliz. Na segunda filha, como eu já tinha este conhecimento, a partir das 38 semanas da gravidez, decidi, ok, não vou sequer arriscar, vou tirar o leite da minha alimentação, porque não quero passar por isto outra vez, e depois, quando ela for um bocadinho maior, reintroduzo na minha alimentação a ver como é que ela se sente. Portanto, na Noa, a minha segunda filha, foi mais fácil a amamentação. Ela sempre nasceu já a saber o que queria, a mamar super bem, tinha que corrigir ali um bocadinho a pega, mas ela era tipo relógio, 2 em 2 horas, noite e dia. Mas como eu também era a segunda, já estava mais relaxada, ok, queres mamar 2 em 2 horas, 24 horas por dia, não há problema, dormimos juntas, mamas, quando queres, bar aberto. E portanto, sem qualquer sinal de refluxo, de mal-estar. Mas aconteceram várias situações em que, por exemplo, fui ao restaurante e comi amendoins. E no dia seguinte a miúda começa-se a vomitar toda, a sair quase de leite pelo nariz. E depois é aquele jogo mental de o que é que eu comi? O que é que eu comi? O que é que eu fiz agora? Mas eu acho que comi sempre em casa, não tenho comido nada estranho. E começas a tentar perceber o que é que introduziste na tua alimentação que não tinhas comido até então. Ok, se calhar foram os amendoins. E sim, os amendoins. Pronto. Depois há um número de proteínas que geralmente quem reage, por exemplo, à proteína de leite de vaca, também reage ao soja, também reage a amendoins. E, portanto, é um processo difícil em que temos que tentar perceber. Esta terceira filha foi duríssimo, porque como com a segunda, pronto, ela tinha alguns sinais, mas eram poucos, e realmente se eu tratasse da minha alimentação e tivesse os cuidados, ela estava bem, sempre foi muito gorducha, e portanto nem sequer perdeu peso após o nascimento, foi sempre a ganhar peso para cima, era a roupa que deixava de servir de uma semana para a outra, ela enchia tipo de balão, e portanto a pessoa sente, que o leite está potente, ela está super gorducha, está super saudável. E agora com a Zoe, a mais nova, eu estava à espera, ok, com a terceira isto vai ser peanuts, eu já sei, vou tirar aquelas coisas da minha alimentação também, outra vez na gravidez no final, para estarmos preparadas. E retirei o leite, eu glúten não como, porque eu sou intolerante ao glúten, não celíaca. E portanto, em princípio, vai correr tudo bem. Não. Portanto, também mais uma vez, acho que desta vez até ainda, quando o leite ainda estava muito amarelo, ainda quando era ali uma mistura de colostro e leite, ela começa. E eu, não acredito. Vamos ter outra vez um bebê muito sensível ao que eu como. Um bebê que chora outra vez muitas horas por dia, que dificilmente se acalma, que nem ao nosso colo, nem a dançar, nem a cantar, nada acalma. Só que aqui tive a sorte de ser acompanhada na amamentos. E a pediatra disse, não, este bebê, na consulta do mês, portanto, mesmo assim ainda tivemos um mês assim em que eu já estava desesperada porque já tinha cortado a minha alimentação, coisas que achava que lhe fazia mal. Comecei ainda a cortar mais. E ela mesmo assim com muito desconforto, portanto foi medicada. Na altura, claro que a pessoa medicar um bebê tão pequenino, recém-nascido, e todos os medicamentos têm efeitos secundários, tu tens que pesar na balança, não é?
mas realmente o sofrimento dela era óbvio. Portanto, ela lá na clínica passou por todas as especialidades, foi à pediatra, foi à osteopata, foi a uma consulta também de conselheiro de amamentação, fomos corrigir a pega, fomos ver se era porque eu tinha muito fluxo, porque agora na terceira filha sinto que realmente o fluxo era bastante abundante e, portanto, coitadinha, se calhar é demasiado leite e ela não consegue lidar com isso. Passei por todas, só não fui à bruxa porque e todas viam que realmente ela estava em sofrimento. Era um bebê que, se tentavas tocar nela, ela estava muito tensa. Mesmo quando estavam a tentar fazer aquelas manipulações de osteopatia, a ver se ela tinha tensões acumuladas aqui e ali, ela estava numa tensão e parecia que estava sempre em esforço. Porque o que eu acho, e portanto a pediatra também achava que ela estava em sofrimento de tal forma que era o refluxo, que tinha o trato superior digestivo queimado, não é? Como uma pessoa que tem azia constante, fica a arder por dentro. E, portanto, tivemos que fazer uma medicação que o que faz é reduzir o nível de acidez do suco gástrico, ou seja, não vai evitar que a criança vomite, não vai evitar o refluxo, mas minimiza a acidez. E ao minimizar a acidez, mesmo quando as coisas vêm por aí afora, não queima. E, portanto, após uma semana de medicação, ela ficou melhor. E fizemos medicação durante 2 meses, já não me recordo ao certo. E eu sempre a continuar a ter mesmo assim os cuidados com a alimentação, porque a medicação, como não impede o vomitar, eu tinha que continuar a ter os cuidados. E desta vez foi de loucos, porque ela reagia a proteína de ervilha. E a pessoa nem pensa, mas, por exemplo, fazes um refogadinho com um bocadinho de chouriço. O raio do chouriço tem proteína de ervilha ou tem proteína de soja. Portanto, ou compras um chouriço que é mesmo super artesanal e que é só carne de porco, ou estes substitutos de proteínas estão em todo lado. E, portanto, foi um bocadinho a caça às bruxas. E houve uma altura que eu pensava, ok, compro só papas da aveia. E estou assim porque eu prefiro. O que me ajudou também a perder peso, portanto teve esse lado bom, não é? Perdi peso por aí abaixo, porque claro que uma dieta tão restrita, mesmo a tentar ter uma dieta equilibrada, com os vegetais, com as proteínas, pronto, com peixe, com carne, claro que a pessoa com uma alimentação saudável ia amamentar, o meu peso veio por aí abaixo. Neste caso ela nunca recusou alimentar-se, mas era ao contrário. Portanto, pode acontecer aqui 2 coisas. Quando as crianças sentem o desconforto gástrico, ou não querem alimentar porque percebem que vou comer e a seguir vou-me sentir mal, não quero mais, não quero comer, que foi o caso da Emma, ou o caso da Zoe, que está-me a arder, dá-me alguma coisa, dá-me leitinho para acalmar esta sensação de acidez que eu tenho. E, portanto, ela queria mamar constantemente, mas depois era um ciclo, não é? Mamava, vomitava. Sim, pronto, foi assim a nossa história. E agora, olhando também para trás, a minha mãe sempre me disse: pois também é super difícil, também vomitaste, bolsaste durante um ano, eu durante um ano não saía contigo de casa, porque tu estavas sempre a cheirar a leite azedo, porque estavas sempre bolsada. E, portanto, se calhar é alguma coisa que tem a ver com o meu organismo, com o organismo delas, com a minha intolerância ao glúten. Não sei, não consegui arranjar alguém que me desse uma explicação científica, não consigo arranjar descrito em lado nenhum o mecanismo, o que é que está por trás disto. Só sei que, pronto, nós as 3 não nos damos bem com certas coisas e afeta a amamentação. Mas pronto, fora isso, eu como sou muito teimosa, eu acho que se fosse outra pessoa, e tive muitas pessoas a dizer assim, mas se é esse o caso, porquê é que não lhe dás a fórmula? Esperem aí, se ela é intolerante à proteína do leite de vaca, a fórmula, não nos vamos iludir, é leite de vaca com mais uns pozinhos de perlim-pim-pim e um leite processado, mas tem a proteína do leite de vaca, vai estar lá presente. Portanto, se eu deixo de amamentar porque tenho que cortar o leite de vaca da minha alimentação e outras coisas, mas por outro lado vou-lhe dar fórmula, ela vai reagir igual. E com a Emma experimentámos comprar latas de leite mais tarde para fazer mesmo as papas,
porque eu nunca me dei bem com tirar leite. E portanto ela reagia muito. E depois experimentámos, ok, há os leites especiais, que são aos parcialmente hidrolisados e os totalmente hidrolisados. O que é que eles fazem? Cortam as proteínas do leite de vaca, que é para o teu corpo já não reconhecer e não reagir. Mas o leite fica super amargo. Portanto, depois os bebés, por exemplo, a Emma, misturado com a papa, aquilo às vezes lá ia, mas assim no biberão, nem pensar. Mas pronto, só para dizer que se eu não fosse teimosa, se para mim não fosse uma coisa do género, não, eu vou conseguir e dê para onde der, isto vai dar certo. Provavelmente teria desistido, porque é duro, não é? Mas como, sei lá, como qualquer coisa que a pessoa faça, eu acho que tem que ir preparada, tem que ir informada, e isso é que é importante, essas pessoas passarem por um processo destes, informarem-se e terem alguém também que as apoie. Que no meu caso, por exemplo, na primeira filha, não tive apoio. Acho que só realmente a minha obstinação é que fez com que não desistisse, principalmente quando vês o teu bebê a perder peso, não é? O porquê amamentar até 1 ano? Na altura, acho que quando a Emma nasceu, esses ainda eram os guidelines. Até 1 ano a pessoa deve amamentar. E pronto, e como era uma coisa difícil, e como elas nunca foram muito agarradas à mama, nunca foram daqueles bebés, tanto que elas nunca chucharam numa xuxa, portanto, e não eram daqueles bebés de fazer sucção não nutritiva na mama, portanto, elas alimentavam-se, estava feito e iam à vida dela. Portanto, e para mim também, eu nunca me senti, para mim a amamentação, eu sei que há mulheres, é tão bom amamentar um bebê. Não, eu faço porque é o melhor para eles. É fácil, pronto, pelas inúmeras vantagens, mas não o faço porque é uma coisa que me dê algum prazer ou que sinta que é um momento especial. Mas eu sempre tive bebés, por exemplo, a Zoe é um bebê que está a amamentar e está a dar pinotes, não é? Um cavalo selvagem aqui no colo. Portanto, há momentos em que eu penso, ok, chega, não, estás crescida para estar aí a andar pulsos, vais comer com garfo e faca. Portanto, e mesmo agora já está um bocadinho mais calma, mas ainda há uns meses, quando começa a treinar a pinça, onde é que ela treina a pinça? Nas minhas mamas, no meu peito. Os pés sempre a dar patadas. Portanto, é uma coisa que às vezes é cansativa e que o cansaço e tudo é duro e, portanto, eu não vou aqui dourar aqui a pílula. Isto não é uma coisa que é sempre, tão lindo, bebê recém-nascido a mamar. Sim, os bebés recém-nascidos a mamar são a coisa mais amorosa, mas às vezes quando eles começam a crescer é desafiante amamentar um bebê muito mexido, um bebê muito físico. E por isso eu estou desejosa que sejam mais independentes, não desejo aquela dependência que têm da mama. Eu sei que há mulheres que gostam e que é aquele momento especial, mas como para nós às vezes aquilo é quase uma luta. Eu estou desejosa que eles estejam mais dependentes na alimentação e até para poder saber se passar um dia fora, que elas não vão precisar de mim. E com a Emma e com a Noa, a partir de 1 ano, nós fizemos o desafio alimentar de introduzir leite de vaca nas refeições, portanto, para fazer papas ou assim, e elas aí já não houve qualquer tipo de reação. Portanto, às vezes é como algumas alergias que com o tempo passam. Portanto, isto não é uma alergia, é uma intolerância, com um mecanismo pouco explorado, mas eventualmente com o tempo, elas hoje em dia comem derivados de leite, comem a soja, que também era uma coisa que reagiam. E portanto eu espero que a partir de 1 ano a Zoe também tenha uma alimentação tão diversificada que o leite já não é assim tão essencial. Se bem que com ela agora, como é a minha última filha, acho eu, pelo menos não planeio ter mais, a pessoa pensa assim, se calhar é a última. E ela é mais pedinchona e mais comilona, e portanto, enquanto as outras nunca me pediram mama, às vezes a Zoe vem assim e eu, o que é que tu queres, é maminha? E ela põe a boca no peito e ri-se. Portanto, é safadona nesse sentido. E eu sei que agora também os guidelines, pelo menos atuais, são que deves amamentar
pelo menos durante 2 anos. Não sei, é uma coisa que... Vamos ver quando chegarmos a 1 ano, mas pronto, com a Emma e com a Noa chegando ao ano, eu disse, acabou. E elas nunca pediram, nunca vieram ter comigo, tentar, nunca. E mesmo uma semana após eu ter deixado de amamentar, pergunto-lhes, queres maminha? E elas olham para mim com ar, nojo, não, nem sei o que é que estás a falar, tira-me isso da frente. Pronto, acho que também depende das crianças e das mães, mas para nós, pronto, o ano sempre foi aquela meta. Eu pensei, ok, já estão crescidinhas, o corpo está aí forte, agora também podem ir buscar nutrição a outro tipo de alimentos, portanto já não é assim tão essencial, o sistema imunitário também está forte. Claro que o leite continua a ter os benefícios após 1 ano, não estou a dizer que não tem benefícios, mas para nós e para o nosso estilo de vida, às vezes nós temos que ver se é o que resulta e para nós resultou muito bem assim. Pronto, é a altura em que eu mando os passarinhos para fora do ninho e eles começam a correr mais livres e soltos.